Estamos no ar! Estamos aqui ao lado de Lívia Veiga, este é o Motorsport.com, a Motorsport TV, canal no YouTube. E nesta quinta-feira tivemos a pintura da Mercedes. Sim, você ficou sabendo já nas redes sociais do Motorsport.com, no site Motorsport.com, e você observa novamente, caso não já tenha visto. E se você não viu, vê agora, inclusive, como estará trajada a Mercedes, pelo menos nas suas pinturas, que seguem um padrãozinho bem normal aí dos últimos anos, com algumas pequenas diferenças, né, Lívia? Exatamente. Esse ano tá um pouco menos com a cor preta ali, né? Eles trouxeram mais ainda o prata, que já estão fazendo isso há algum tempinho, e um pouco mais do azul turquesa ali, né, da Petronas e tal. Pra mim, tá parecendo mais uma zebra com as listas ali no cantinho. Eu, sincero e honestamente, na hora que eu bati o olho pela primeira vez, eu falei assim, nossa, essa parceria com a Adidas foi longe demais, né? 3 listas ali. Não, mas tem mais do que 3 listas, você pode observar. E aí, no caso, foi uma opção, uma escolha da própria equipe. Você falou azul turquesa, pra mim é verde, né? Daquelas cores que são meio... Você fica verde ali no água. questionamento. Tem muita, da mesma maneira que tem muita gente que viu laranja no carro da Audi, no vermelho, exato. dependendo da posição da iluminação. Mas eu acho que ainda é uma pintura muito bonita. Eu, particularmente, gosto mais gostava mais quando a própria Mercedes tinha uma pintura completamente prata. Mas tá tudo certo, também não é o fim do mundo. E tem uma novidade também, inclusive, vendo, né, eu tô vendo aqui, tô colando aqui novamente a pintura, a parceria com a brasileira Nubank, né, nos espelhos retrovisores. E no ralo também, tem um Nu pequenininho ali no canto. E aí também, obviamente, também uma outra grande novidade em relação a patrocinadores, a Microsoft, né? Exato, eles deixaram a Alpine, né, e agora estão com parceria com a Mercedes para essa temporada. O carro tá belíssimo mais uma vez, mas eu até brinquei nas redes sociais do Motorsport.com, o carro bonito é aquele que ganha, mas a gente está aqui para falar daqueles, como estarão trajados, como eu falei, trajados, mas obviamente a pintura, o esquema de pinturas para 2026. E obviamente a Mercedes, ela não fez um evento como algumas equipes estão optando, ela fez isso, mandou online isso, como em caso da imprensa. O evento principal vai ser no dia 2 de fevereiro, vale lembrar, 2 de fevereiro, aí haverá um evento em que o George Russell, o André Kim Antonelli, o Toto Wolff estarão presentes, e outros, e Companhia Limitada estarão também presentes, né, Lívia? Exato, vai ser um evento para lançar a temporada de 2026, então eles vão trazer todos os anúncios, né, a Doriane Pin, que foi a campeã da F1 Academy, vai se tornar piloto de desenvolvimento, então vai estar ali com a equipe, vão lançar o carro também, vão mostrar novamente a pintura, sim. Mas tudo vai vir depois dos testes de Barcelona. Da primeira parte dos testes, a gente vai falar dos testes também, e haverá, em tese, tudo indica, você pode estar assistindo esse vídeo, caso ele já tenha acontecido, dependendo do momento que acontecer, em Silverstone, certamente um shakedown deste carro, né, que também vamos ficar ligados, já 4 equipes até agora fizeram esse shakedown e muita gente já colocando carro na pista. Tem equipe que vai ter problemas, que a gente já sabe, mas você vai ficar sabendo. Independentemente de qualquer coisa, é um dia muito importante também, né, Lívia? Porque 22 de janeeiro significa que acontece uma certa reunião na FIA, né? Exato. Hoje a Mercedes vai ser colocada ali como foco, né? Por fornecer motor, né? Produzir o seu próprio motor junto com a Red Bull. Diz aí os rumores de que a Audi, Ferrari e Cadillac estão exigindo, e a Honda, né? Estão exigindo que a FIA investigue um tal truque que a Mercedes teria encontrado da taxa de compressão. Eles conseguiriam chegar a 18/1 enquanto o carro estiver na pista, enquanto o carro estiver quente. E quando ele estiver em temperatura ambiente, ele entra nas regras, que é um máximo de 16/1. E a Red Bull também teria copiado esse truque, porque, como o Eric falou agora mais cedo, 50, né, mais ou menos, mecânicos da Mercedes saíram da Mercedes e foram para a Red Bull e devem ter levado esse segredo. Sim. E aí hoje todas as equipes, os representantes das equipes se reúnem para discutir com a FIA
com especialistas para poder entender o que eles vão fazer, né? Se eles vão exigir que a Mercedes e a Red Bull dê um passo atrás e tire esse truque, ou se eles vão dar mais tempo para as outras equipes, o que eles vão fazer para não começar a temporada nessa polêmica já. Já tem uma polêmica, né, estabelecida, porque também tem um jogo político, e independentemente de quem está certo, quem está errado, a bomba está na mão da FIA, eles que se virem, né? Obviamente, eu acho que é até natural, né, um conjunto de novas regras. Óbvio que você vai pegar o regulamento técnico, né, toda equipe, todo engenheiro vai tentar observar onde eles podem ganhar. Joga com o regulamento debaixo do braço. Né, Fórmula 1, né, Então isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E acho que vale só a gente explicar mais ou menos como que é a regra. Por que eu falei que o 18/1 é enquanto o carro está quente? Porque a medição, né, a FIA só consegue ver essa taxa enquanto o carro está em temperatura ambiente. Parado. Eles não conseguem fazer essa medição durante a corrida ou durante os treinos, enfim. Então a Mercedes encontrou esse truque aí, porque quando eles voltam para a garagem, um mecanismo ali, né, esse truque funciona, ele volta para o 16/1, a FIA mede e está tudo certo. Supostamente as equipes fazem isso, a gente não pode cravar, mas é aquela coisa. Eu até falei isso no podcast que a gente gravou essa semana, é quase como a mesma lógica da questão das asas da McLaren no ano passado. Né? A FIA media ali um carro parado, né? Mas aí tava tudo certinho. Aí você olhava as onboards ali dentro, você via que claramente havia muito mais. Enfim, é isso, né? Sempre vai acontecer isso, né? Briga de gato e rato, né? No caso, a FIA é o gato, né? E é isso que também é um dos pontos interessantes da Fórmula 1. Agora, eu citei aqui um exemplo, né? Eu não estou acusando ninguém antes que as pessoas... Mas... Falamos aqui da McLaren, mas começa já a se vislumbrar como que vai ser esqueletada ali a semana que vem, que vai iniciar, né, teremos o início dos testes de pré-temporada, na primeira parte em Barcelona, do dia 26 ao dia 30 de janeiro, em que as equipes poderão se utilizar de apenas 3 dias desses 5 disponíveis. E algumas equipes já começam a definir isso, começam a vazar ou de maneira oficial, ou até mesmo como rumores, né, Lívia? A McLaren vai esperar um pouquinho, não vai entrar no primeiro dia na segunda-feira, né? Exato. O André Stella já confirmou que segunda-feira eles vão usar mais para continuar trabalhando ali no carro, né, continuar entendendo o que eles têm, o maquinário que eles têm em mãos, e vão talvez colocar o carro só lá para quarta-feira e vão usar os 3 últimos dias, né? Porque eles têm 5 a pedido das próprias equipes, por conta de todas as mudanças no regulamento. Eles têm 5 dias, mas eles só podem usar 3 para colocar o carro na pista. E um dia que você não precisa estar na pista é um dia ganho na fábrica para você complementar o seu trabalho. A Red Bull, aparentemente, tudo certinho, vai para a pista na segunda. Exato. Aparentemente, segundo o The Telegraph, né, que tem contato ali muito próximo com os holandeses, afirmou que a Red Bull planeja, sim, ir para a pista já na segunda-feira. É importante lembrar que só a Racing Bulls fez o shakedown, a Red Bull decidiu não fazer, então vai ser o primeiro contato, de fato, que o carro vai ter com a pista, né, que o Verstappen, que o Hadjar vão poder entrar no carro, de fato. E aí, aparentemente, se está tudo bem com rumores indicam que tem equipe que talvez não vá nenhum dia. Exato. Segundo o F1 Insider, né, o jornalista Ralph Bach deu, na verdade, numa live que ele fez no YouTube, no F1 Insider, falando que a Williams está com alguns problemas, que ele checou com algumas fontes, ainda não é nenhuma certeza, são rumores de que a Williams está com problemas, encontrou problemas no chassi e não vai participar de nenhum dos dias, nem deve viajar para Barcelona para poder fazer esses testes. Vamos ver se isso se confirma, né? Obviamente no motorsport.com você vai ficar sabendo, né? E aí, também no decorrer do dia, do restante da semana, você vai ficar sabendo como que vai se esqueletar esse cronograma de testes lá de Barcelona. Vale lembrar que esses testes de Barcelona, a partir da semana que vem, não vai ser televisionado, não teremos live time, não saberemos, né, como que vai ser aí, como vai estar dividido, né? As próprias equipes, via material de imprensa, redes sociais,
é que vão se incumbir de informar as pessoas de como as coisas estarão sendo lá em Barcelona. Então não fique zangado se a gente não tiver notícias oficiais, próprias, né, no sentido de quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quantas voltas fulano deu, né, isso vai depender da comunicação das próprias equipes. Mas, voltando, fazendo aqui agora, falando novamente dos lançamentos dos carros ou das pinturas dos carros de 2026, nesta sexta-feira teremos duas equipes fazendo os seus lançamentos, no caso a Alpine e também a Ferrari, sexta-feira agora, né, mais conhecido como 23 de janeiro. E aí os lançamentos vão se aquietar por alguns dias, né, por conta até do que vai acontecer na semana que vem. A Cadillac volta, aliás, no dia 3 de fevereiro, a Williams vai fazer o seu lançamento, né, e depois, isso no dia 3 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro, no intervalo do Super Bowl, a Cadillac vai fazer o lançamento da sua pintura também. Uma grande novidade, vai utilizar um dos momentos em que o esporte americano vai estar concentrado na televisão, e aí, como um comercial que são sempre muito bem aguardados os intervalos comerciais do Super Bowl, a Cadillac vai aproveitar né, e vai fazer o lançamento do seu primeiro carro na Fórmula 1, ou pelo menos a pintura dele. E aí, 9 de fevereiro, Aston Martin e também a McLaren também vão oficializar as suas pinturas. Ficou faltando alguma coisa? Não, acho que é isso. É isso aí. Então, reitero aqui, mais uma vez, vocês acompanharem motorsport.com no site, né, para as notícias que estão surgindo aí, pipocando a qualquer momento. Redes sociais não preciso nem falar, né? Vocês têm ali a opção do Instagram, do Twitter, do Facebook, do Threads, TikTok, enfim. Então, a gente está nas principais redes sociais e também tem algumas brincadeirinhas ali, vai ter conteúdo exclusivo. Então, você não perde por esperar, obviamente. YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, tem muita coisa boa vindo por aí, tá legal? Um grande abraço a vocês, obrigado, Alívio, um grande abraço a vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau.